Olá, boa noite a todos, graça e paz, que o nosso Senhor Jesus esteja conosco nesse momento. Quero agradecer desde já, a participação, a presença de todos, que o Senhor possa te abençoar e te guardar nesse momento. Deixa eu só cancelar aqui. Esteja conosco nesse momento. Glória a Deus, mais um momento na presença do Senhor, e que Ele possa, nessa noite, nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conselho, uma palavra de paz, e uma palavra de esperança. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre um profeta, que em meio a uma situação muito difícil, ele se encontra em desespero, E esse profeta, logicamente, que eu estou falando do profeta Abacuque, é ele que entra em uma situação que não está dentro da sua alçada, dentro do seu entendimento, mas ele procura o auxílio em Deus, o refúgio em Deus, e ele procura ali um diálogo com o Senhor, um diálogo na presença de Deus, e nós vamos ver um pouco sobre esse profeta, nós vamos entender um pouco sobre a vida do profeta Abacuque. Só colocar aqui para passar. Vocês estão me ouvindo? Amém. Amém? Todos estão me ouvindo? Só um minutinho, irmãos. Apanhando um pouquinho aqui, mas vai dar certo. Só um minuto. Modo de apresentação.
minuto que eu tenho que pedir ajuda aqui para os universitários. Não está dando para passar aqui, não estou conseguindo. É porque eu tenho que abrir o data show. Agora sim. Amém, irmãos. Então, agora vai. Vai dar certo. Então, no texto de Abacuque, que nós vamos estar refletindo nessa noite, lá no versículo 1 diz assim, a advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim? A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhe as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasme, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam com o vento no deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constrói rampas de terra e por elas a conquistam. Depois passam com o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Senhor, tu és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designastes essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste a ela que aplicaste castigo. Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então estes perversos? Por que fica calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixe do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxa a todos com anzóis, apanha-nos em suas redes e nelas os arrasta. Então alegre-se e exultam. Essa palavra, já no início ali do livro de Abacuque, é uma introdução, do que tudo que Abacuque estava já analisando ali naquela nação, naquela sociedade. Então, para a gente entender todo esse contexto, o livro de Abacuque é um livro muito pequeno, 3 capítulos apenas. Ele é considerado um dos profetas menores, não por nível de profecia, mas por tamanho dos seus escritos, mas de uma magnitude imensa. Então, para a gente entender um pouco desse contexto de Abacuque, a gente tem que entender a realidade que ele estava vivendo ali. Abacuque ele vai presenciar um dos momentos mais decadentes ali de Judá,
né? É um momento onde as tribos elas são divididas, né? Logo depois ali do reinado de Saul, Davi e Salomão, né? Após a morte de Salomão, os seus filhos assumem ali, né, os reinos, mas, né, começa numa decadência totalmente imensa, né? E aí eles chegam ao ponto de dividir, né, o reino, e aí se torna o reino do norte e o reino do sul. E aí eles caem em uma decadência totalmente deplorável, né? E é nesse contexto aonde que Abacuque ele vai presenciar, né? Ele vai estar no meio de uma sociedade onde ele olha para trás, ele vê todos os princípios de Deus, né? Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus planejou, né? Tudo aquilo que Deus construiu, né? Através dos seus antepassados, através dos reinos passados, mas ele também enxerga a realidade da situação, né? Então, ele olha para uma nação que era totalmente próspera, uma nação vencedora, uma nação onde Deus estava no comando, Deus estava no controle, mas ele olha para a realidade da situação e ele vê que todos os princípios, todos os fundamentos de Deus estavam totalmente ao contrário, né? Estava totalmente longe daquilo que Deus tinha planejado para aquela nação. Então, ele vai fazer ali algumas perguntas, né, que nós vamos refletir nessa noite sobre ela. Primeiro, ele pergunta como Deus pode permitir, né, que a ímpia Judá fique sem castigo. Então, o profeta ele olha para aquela situação e ele começa a ter uma espécie de conversa com Deus, um tipo de conversa com Deus, e ele faz essas perguntas, né? Como que Deus pode permitir, né, que essa cidade, né, que essa nação fique sem castigo, né? A gente olha para essa frase e a gente começa a meditar, né, como que a gente quer que as coisas aconteçam ao nosso modo, né? As coisas aconteçam da nossa maneira, sendo que Deus ele tem, né, os seus planos, ele tem os seus projetos, né? Assim como essa nação foi construída, né, lá atrás, né, lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, né, e Deus vem formando, Deus vem trabalhando, né, Deus vem construindo, e Deus ele vai trabalhar de forma que tudo aconteça para o crescimento, né, tudo aconteça para a melhoria, né, mesmo que no momento seja algo de difícil compreensão, né, a gente entende, né, que Deus ele tem um propósito, né, Deus tem algo, né, naquele momento e naquela situação. Então é necessário que a gente não queira, né, colocar as coisas na frente de Deus, a nossa vontade na frente de Deus, e entender que tudo tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3 vai falar isso. Depois ele fala, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou seja, olha a ansiedade de Abacuque, né? Olha, né, o imediatismo de Abacuque. Senhor, eu estou vendo toda essa situação, mas por que, né, que o Senhor, né, não faz algo? Por que o Senhor não entra com providência? Né? E até quando, né, eu vou ficar clamando? Até quando, né, eu vou ficar orando? Né? Até quando eu vou ficar buscando, né, e o Senhor não vai me escutar? Lembre-se, né, que Deus ele nos escuta a todo momento, a partir da hora que nós voltamos o nosso pensamento para Deus, ele
está ali ao nosso lado, mas ele é infinito em sabedoria, ele é infinito em bondade, ele é infinito, nos seus mistérios e no seu propósito. Então, o ser humano, dentro do seu imediatismo, ele quer primeiro que Deus faça as coisas na hora, que ele pede, ou na hora, que ele deseja. E muitas das vezes a pessoa fica frustrada, a pessoa perde a sua fé porque ela pediu, e Deus não atendeu naquele momento. Ela orou, mas não chegou a sua resposta. Ela não chegou ali o que ela estava esperando. E ela começa a se perguntar: até quando que eu vou ficar clamando? Até quando que eu vou pedir, e o Senhor não vai me escutar? Porque as coisas estão me incomodando, as dívidas estão chegando, a minha vida familiar está muito difícil, até quando que eu vou ficar nessa situação no meu trabalho? Até quando que a minha família vai ficar assim decadente? Até quando que eu não vou ter uma resposta de Deus? É necessário a gente entender que Deus trabalha dentro do seu propósito, dentro da sua vontade. E aí, só que Ele vai nos dar força, Ele vai nos capacitar. Assim como a gente está analisando aqui a vida de Abacuque, a gente vê que lá no capítulo 3 ele fala: olha, acima de tudo, eu me alegrarei no Senhor. A gente temos que ter essa conversa com Deus, nós temos que ter essa intimidade com Deus, mas, acima de tudo, entender a hora de Deus, entender que Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento para entrar com o seu agir. Depois ele fala: por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Então, é uma coisa muito interessante que a gente tem que entender. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo que anda na presença de Deus, ele entende esse peso. Ele consegue mensurar essa significância dessa iniquidade. Porque nós conhecemos as duas faces. Nós conhecemos o lado torto, e o lado certo. Então, quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê a que nível, a que ponto que a nossa sociedade, que a nossa nação está, a gente fica pasmo, a gente fica como Abacuque, a gente entra em desespero, porque a gente vê a que ponto que essa sociedade chegou e até que ponto que ela vai. E a gente começa a analisar quão distante que eles estão da presença de Deus. E o peso que isso acarreta na vida de cada um. O peso que isso vai prejudicar na vida de cada um. Pelo caminho que cada um está seguindo. E o profeta, ele entra em desespero, porque ele olha para toda a nação de Judá e ele vê uma nação em decadência e, ao mesmo tempo, ele vê os exércitos cananeus se aproximando, as ameaças estão se aproximando e ele vê toda aquela nação corrompida. E aquela nação, ela não se dá conta que está vivendo em perigo, porque os inimigos estão ao derredor. Eu quero falar para você que muitas das vezes não tem cananeu aí querendo te atacar, mas o inimigo, como a palavra diz, está ao derredor, bramando, rugindo, como leão, buscando a quem possa tragar. Mas é interessante a gente saber que ele só vai conseguir entrar se você der brecha.
se você der abertura. Assim como aquele povo, eles confiavam nas muralhas altas, no que protegiam eles, que eram coisas materiais, e não confiavam em Deus, tinham se perdido a fé em Deus, os princípios de Deus. Assim também pode acontecer nos dias de hoje. A gente pode deixar de acreditar nas promessas de Deus e começar a acreditar na nossa força, no nosso intelectual, na nossa finança, nos nossos bens materiais e esquecer, que Deus pode vencer o devorador, vencer, tudo aquilo que vem contra as nossas vidas. Eles podem vir na velocidade de um leopardo, como diz o livro de Abacuque. Eles podem vir para te devorar, assim como a águia, ela dá aquele rasante, para pegar a sua presa. Mesmo assim, o Senhor pode nos livrar. O Senhor pode nos capacitar. Mesmo no meio de uma nação tão corrompida como nós estamos hoje, Deus pode nos dar força, pode nos capacitar para levar o amor, para levar o evangelho a todas essas pessoas, a todos aqueles, que não estão tendo a noção do perigo, do risco que estão correndo, de morrer sem Cristo. Mesmo estando diante de tantas situações difíceis, não param para analisar que é Deus que dá força, que é Deus que dá ali o caminho certo. E nós estamos aqui, assim como Abacuque, para orientar essa nação, para dar força, para direcionar e assim capacitar a vida de cada um, segundo a vontade e o desejo do nosso coração. Depois, por essa causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Isso é um fator em cadeia. Lógico que uma nação que anda longe dos caminhos do Senhor, que anda distante dos princípios de Deus, ela não tem mais parâmetro, ela não tem mais um caminho, uma base, um alicerce para caminhar. E é claro que aí tudo vai caminhar para a fraude, para a perversão, aquele que tinha direito já não tem mais, porque o perverso ele tira do justo para dar para o injusto. Então, era esse cenário que a gente vamos analisar por alguns pontos, porque claro que o livro de Abacuque a gente pode tirar várias mensagens, vários sermões e com vários temas para a nossa atualidade. Então, vem o questionamento, por que Deus não faz coisa alguma? Por que Deus não faz alguma coisa? É interessante que a gente quer que Deus age, a gente quer que Deus entre com a provisão. Por exemplo, na atual realidade que nós estamos vivendo hoje, a gente pensa, por que Deus não elimina essa pandemia? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Foi o que uma pergunta que fizeram agora, se completou 20 anos da queda lá do World Trade Center, e fizeram uma pergunta para uma pessoa que falaram da seguinte forma, onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? E a pessoa respondeu, Deus estava justamente no lugar onde vocês colocaram ele. Então, muitas das vezes a gente quer que Deus entre em ação, mas a gente não dá oportunidade para que ele entre nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, para que ele possa fazer alguma coisa. Então, muitas das vezes a gente pede muito, mas a gente não dá nada. A gente nem sequer lembra do que e de quem é Deus nas nossas vidas.
A gente imagina Deus como aquele pai que pode nos dar tantas coisas, mas não imagina que ele é um pai que quer ter comunhão, que quer ter intimidade. O Senhor responde às perguntas do profeta, oferecendo levar invasores estrangeiros para cercar o poder dos israelitas maus. Então, eles confiavam nos muros, confiavam na sua proteção, mas Deus vê ali que a nação estava tão perversa que não havia outro meio a não ser levar aquele povo cativo. O que significa isso? Muitas das vezes as pessoas só entendem, elas só ficam quebrantadas quando elas perdem o emprego, perdem o trabalho, quando ela desce do pedestal, e muitas das vezes Deus faz isso. Para a gente construir alguma coisa, muitas das vezes é preciso a gente quebrar e voltar do alicerce de novo para fazer uma estrutura sólida, uma estrutura bem fortificada. Depois, pois eis que suscita os caldeus, eis que o inimigo, eis que os estrangeiros vão bater a sua porta, para que assim esse povo entenda que eu tenho um plano, que eu tenho um projeto na vida deles. E aí ele faz a pergunta, por que Deus usa os ímpios? Muitas das vezes a gente faz essas perguntas na nossa atualidade. A gente faz esse questionamento. Por que Deus usa o ímpio? Não és tu desde sempre? Muitas das vezes Deus está preocupado, todas as vezes Deus está preocupado com a nossa salvação. Deus está preocupado que você vai morar no céu, que você vai estar com Ele. Os meios, Ele é infinito em sabedoria para traçar um caminho e assim estabelecer a rota que nós vamos trilhar para chegar até a Ele. Não importa como que está a sociedade, não importa como está tudo ao seu redor, Deus trabalha em prol das nossas vidas. Abacuque fica horrorizado pelo fato de Deus usar uma nação tão iníqua para atacar Judá. Então, sabe aquele inimigo que está tanto te perturbando e você fala assim, nossa, eu não acredito, eu não acredito que ele está conseguindo me dominar, ele está conseguindo conquistar terreno na minha vida. Você tem que, diferente da nação de Judá, não se deixar levar em cativeiro, não ficar escravizado por esse inimigo, mas sim vencê-lo, e sim se revestir lá de Efésios 6, todas as armaduras celestiais sobre a sua vida. Enfim, Abacuque, ele sabe que Deus não permitiria que os babilônicos aniquilassem a nação judaica, pois mediante tal descrição estaria cancelando seu propósito redentor da raça humana. Ou seja, Abacuque conhecia da palavra, Abacuque sabia que Deus tinha um projeto sobre aquela nação, e por isso Deus não ia aniquilar aquele povo, Deus não ia destruir aquele povo. Eles iam passar por um processo, mas eles não iam ser aniquilados. E afinal, Deus tem seus métodos, Então, você está pronto para obedecer e entender os métodos do Senhor? Porque olha só o que a resposta do Senhor sobre esse tema. E ele diz, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que, para quem ao passar lê o que correndo passar, para que passa a ler e o que correndo passar. Acho que ficou um pouco desconexo aqui. A mensagem é clara, pode ser lida rapidamente, ou seja, aquele que passar correndo, mesmo assim, vai entender a mensagem, o que o Senhor está transmitindo, mesmo que ele passe rápido ali, ele vai entender. Então, Deus se preocupa com os mínimos detalhes, Deus se preocupa que a gente entenda a mensagem dele. Por isso que muitas das vezes, em muitos casos, você vai ver o Senhor falando com você de várias formas, para que você possa entender
qual é a resposta de Deus para a sua vida. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Então a nação ela estava, né, sendo totalmente desonesta, né, totalmente arrogante, totalmente egoísta. Né? Mas ele fala, o justo pela sua fé viverá. Né? Então, no meio de uma sociedade como nós estamos vivendo hoje, como Abacuque viveu, vamos entender que o justo ele vai viver pela fé, né? Ele vai viver, né, pela glória de Deus, ele vai viver pela palavra do Senhor, e assim, né, ele vai conquistar, né, ele vai ser vencedor, mesmo diante de muitas tribulações, diante de muitas lutas, mas o Senhor, né, está na frente. Então, a oração de Abacuque, né, ele é um grito, né, por misericórdia. Isso, eu acho que todo cristão ele tem que buscar isso do fundo do seu coração, né? Pedir a misericórdia de Deus, buscar, né, a misericórdia de Deus, estar atento para aquilo que Deus está falando e assim não se cansar de orar, não se cansar, né, de buscar o Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. O poder contra as nações. Então, pode vir nações inimigas, pode vir gigantes, pode vir inimigos, mas dentro da oração, a partir da hora que o cristão ele está com o coração quebrantado, ele está com o coração de adorador, pode vir qualquer inimigo que ele vai vencer, né? Que ele vai ser vencedor, né? Ele vai ter estratégia. Né? A fé do profeta também é um destaque aqui, porque a nossa fé é o nosso combustível, né? O que nos dá, né, força para que a gente venha, né, estar na presença do Senhor e assim buscar, né, a sua face e estar diante de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Confiança, apesar da circunstância, ou seja, quando Abacuque olha para toda aquela situação, se é um cristão sem fé, né, se um homem de Deus sem fé, né, já está até longe de Deus, né, porque sem fé ele não vai buscar, ele não vai consagrar, ele não vai entender, né, qual é ali a vontade de Deus. Mas essa confiança, né, mesmo com os babilônicos ali, né, pronto para atacar, né, se aproximando ali para atacar, mesmo com toda a sua fama, né, que diz que eles passavam ali, né, e destruía tudo, levava cativeiro, né, pegava reis, né, e não importa quem fosse, fazia, né, um verdadeiro estrago ali. Então, isso causava temor, né, no coração de Abacuque. Mas mesmo assim, ele canta, né, eu me alegrarei no Senhor, eu, né, confiarei no Senhor, todavia, eu me alegrarei. Então, isso é para que a gente possa, de certa forma, renovar o nosso entendimento, renovar as nossas forças e assim confiar no Senhor. Amém? Com essas palavras eu encerro. Quero convidar você a fazer uma oração nesse momento, né, que a gente possa entender, né, que Deus ele está no controle, né, mesmo diante de todas as situações, mesmo diante, né, dessa sociedade, né, mesmo diante do inimigo batendo a todo momento a nossa porta, querendo entrar em nosso lar, em nosso coração, em nossa mente, nós vamos confiar no Senhor e nós vamos nos alegrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lembrando que Deus tem um projeto, né? E dentro desse projeto, Ele vai, né, nos capacitar. Amém? Então, feche seus olhos aí onde é que você está. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno e altíssimo Pai, eu te louvo, Deus, por mais um momento, por mais essa oportunidade que o Senhor
tem nos dado de aprender na Tua palavra, Senhor, aprender da Tua palavra. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos renovar, nos capacitar, ó Deus, e assim, ó Senhor, assim como Abacuque nos dá força para vencer, né, para mesmo diante de todas as adversidades da vida, o Senhor possa nos dar força, nos dar perseverança e que a gente possa conquistar esse novo, reconstruir, né, estar presente, né, em todos os momentos da nossa vida, que o Senhor possa nos capacitar. Deus vai de encontro a cada família, a cada pessoa que esteve aqui presente, que o Senhor possa conceder uma bênção especial e que assim, ó Deus, o Senhor possa manifestar a Tua glória e a Tua graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Fique com Deus. Uma boa noite a todos. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma verdadeira, de uma forma, né, que você vai sentir a presença do Senhor aí no seu lar. Boa noite. Fique com Deus. Bueno, eu acho que de qualquer jeito Você aprende, mas aí tem também